Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, terça-feira, dia 28 de novembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, bora lá, terça-feira com bons jogos. Rapidamente falando da segunda, eu achei que a segunda-feira tivemos algumas zebras, né? O Pacers perdeu do Portland Blazers, o Pelicans perdeu do Utah Jazz, desfalcado, e, para fechar a cereja do bolo, o Clippers, jogando em casa, em Los Angeles, perdeu do Nuggets. O Nuggets completamente desfigurado, né? Sem os dois principais jogadores, Jokic e o Jamal Murray. E aí o Nuggets foi lá e ganhou do Clippers. Vai entender. Vamos que vamos, sempre tentando trazer aqui o melhor para vocês, obviamente, que trouxemos pontos baixos, rebotes e muita coisa bateu aqui nas análises de ontem, né? Se você pegou algum green, deixa aí o like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho e fazer com que a gente continue aqui todos os dias tentando filtrar o melhor para vocês, tá bom? Bora para a primeira análise. Bora lá, primeira análise, 21h30, Celtics versus Bulls. O Celtics joga em casa, é favorito? Sim. Só que olha a odd, 1.12. Não tem nem o que falar, né, time? Uma odd aqui impraticável pra gente, tá legal? Eu vou trazer dois jogadores que eu acho que a gente pode ter boas chances de conseguir um green nessa partida. Vamos a eles. Pelo lado do Celtics, a gente sempre traz o Jason Tatum. É um cara que participa muito do jogo e faz muitos pontos. A média dele por jogo é de 28 pontos, tá legal? Então é um cara bacana pra gente utilizar em pontos baixos. Pelo lado do Bulls, eu vou trazer aqui para vocês o LaVine, tá legal? Zach LaVine. Ele tem uma média de pontos de 22 pontos por partida. E geralmente também é um cara bem consistente e com talento, né? Pelo lado do Bulls. Vamos complementar e fechar o nosso estudo. A gente falou de uma linha aqui para o Zach LaVine acima de 15,5, né? Ou seja, no jogo contra o Boston, ele precisa fazer 16 ou mais pontos. Das 10 últimas partidas, apenas em 2 jogos que ele não atingiu 16 ou mais, né? Contra o Miami Heat, ele fez apenas 13 pontos. Os demais jogos, ele atinge 16 ou mais com facilidade. E pelo lado do Boston, e deixa eu trazer aqui para vocês o Tatum, a gente falou de uma linha de mais de 22 pontos e meio, ou seja, 23 pontos na partida. Percebam que ele só não atinge dos 10 últimos jogos, né? 23 pontos em 2 partidas, contra o Raptors 17 e contra o Grizzlies 20. Os demais jogos, ó, bate 23 para cima com facilidade, tá bom? E bora lá, 21h30, Nets versus Raptors. Aqui eu quero trabalhar jogador. Pelo lado do Nets, Mikal Bridges, e pelo lado dos Raptors, Dennis Schroeder. Vamos lá, Dennis Schroeder é o armador da equipe, tem uma média de 6.5 assistências. Se eu pensar numa linha de 5 assistências, percebam que dos 10 últimos jogos, ele só não bateu em 1, 2, 3 partidas, tá legal? As demais, geralmente ele bate 5 ou mais assistências. Trazendo aqui para a tela do jogo, criar aposta, jogador Marcos, assistências, Dennis Schroeder, para fazer 5 assistências, odd de 1,58. Pode ser uma entrada simples, tá bom? Voltando aqui, vamos falar um pouquinho do Mikal Bridges. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Mikal Bridges está na tela. O que eu quero explorar aqui para o Mikal Bridges? Rebotes. Ele tem uma média de 5.9 e se eu pensar numa linha de 5 rebotes para o Mikal Bridges, percebam que ele só não box. Aqui, novamente, eu quero operar para jogador. Lado dos Cavs, eu gosto muito do Garland e também do Donovan Mitchell. E pelo lado do Hawks, dispensa apresentações, Trae Young. Vamos lá, vou começar pelo Trae Young. É um cara muito bom para pontos, média de 26 pontos e meio por partida. É um cara muito bom para assistências, média de 10.4 assistências por jogo. E geralmente ele guarda as bolas de 3 pontos, tá bom? Se você pegar aqui os 10 últimos jogos, ó, uma partida ele passou zerado contra o Knicks e aí teve uma partida contra o Thunder que ele fez apenas uma. As demais partidas sempre fazendo 2 ou mais bolas de 3 pontos, tá legal? O Garland para você, que é o armador da equipe dos Cavs.
ele vem com uma pontuação média de 19,4. Alan, geralmente ele bate esses 15 pontos, tá? Dos 10 últimos jogos, ó, apenas 2 partidas que ele não atingiu os 15 pontos. As demais, ele bate com facilidade. E para fechar, ainda pelo lado dos Cavs, tem o Donovan Mitchell. Vamos lá. Donovan Mitchell, que fez uma partida bem abaixo das expectativas na última partida contra os Raptors, apenas 10 pontos assinalados, sendo que ele tem uma... Obviamente que com Antetokounmpo e Lillard, o Bucks é um baita time postulante a título, sem dúvida alguma, sim. Só que a hora que eu venho aqui pro histórico, jogos lá em Miami, o Miami Heat geralmente levando a melhor. Dos 5 últimos jogos, aqui deu Miami, 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 Miami e Miami de novo. Ou seja, um histórico extremamente favorável ao Heat. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. RotoWire é um site 100% gratuito que você pode ver possíveis desfalques, tá bom? Game Time Decision. Eu tenho o Adebayo e o Jimmy Butler. Ou seja, eu só vou saber se essas duas feras vão jogar ou não minutos antes da partida. Agora, com o histórico que eu tenho dos 5 últimos jogos em Miami, se o Adebayo, Bambam Adebayo e o Jimmy Butler forem para a quadra, eu acho que a gente pode até pensar num handicap a favor do Heat, tá legal? Eu gosto muito dos Hornets, jogo em Nova York, Knicks extremamente favorito, o problema é a odd, né? 1,17, uma odd extremamente esmagada. Ponto de atenção, na última partida do Hornets, o LaMelo Ball saiu lesionado, machucado, e ele consta aqui como Game Time Decision, ou seja, a gente só vai saber se ele vai ou não para o jogo minutos antes da partida. Se ele não for para o jogo, presta atenção, se ele não for para o jogo, a gente vai trabalhar aqui, ó, no Rosier, tá bom? Porque aí ele vai ser o cara que vai ter a bola em mãos a maior parte do jogo. E aí a gente vai explorar alguma coisa na ausência do LaMelo Ball para o Rosier. Vamos lá, criar aposta, jogador pontos, pontos baixos, mais de 14,5 pontos para o Rosier, tá bom? Na ausência do LaMelo Ball. E falando aqui de Knicks, a gente pode falar do Julius Randle, né? Que é um cara que tem uma pontuação muito interessante, 19,6, e também faz muitos rebotes, 9,6. E bora lá, às 22 horas, jogo do Timberwolves contra o Thunder. Falando de Timberwolves, ainda mais jogando em casa, a gente não pode deixar de falar nele, Rudy Gobert, o pivôzão francês da equipe do Timberwolves. Percebam que ele tem uma média de pontos de 12,1 e 11,2 rebotes. Geralmente ele atinge 10 pontos e 10 rebotes. Quando o jogador atinge 10 pontos e 10 rebotes, ele atinge um duplo-duplo. Na verdade, não precisa necessariamente ser pontos e rebotes. Se ele fizer 10 pontos e 10 assistências, também é um duplo-duplo. 10 rebotes e 10 assistências também é um duplo-duplo. Por esse motivo, eu vejo aqui com forte probabilidade do Rudy. Jogo em Dallas, o Mavericks é favorito, tá legal? Ainda mais com ele, né? Luka Doncic, um cara muito bom para pontos, rebotes e também assistências, fora as bolas de 3 pontos. É um jogador muito completo. Por esse motivo, eu sempre trago aqui o Luka Doncic para pontos, pontos baixos e também para um possível duplo-duplo, né? Ele fazendo aqui dos 10 últimos jogos contra o Pelicans. Os demais jogos, as demais partidas, geralmente ele bate 25 ou mais pontos. De terça para quarta-feira, jogo do Kings contra o Warriors. Time, seguinte, pelo lado do Kings, a gente tem o pivôzão Sabonis, tá bom? É um cara que tem uma média de rebotes muito consistente. 12,3 rebotes por partida é a média. Então é um cara muito interessante para a gente operar para rebotes e também ele tem consistência em pontos, 19,9. Ou seja, dá para operar aqui em pontos baixos, rebotes, NBA por apenas R$19,90, baita custo-benefício, baita valor popular para todo mundo participar e receber na palma da mão através do Telegram todas as nossas entradas. Eu vou deixar um link aqui embaixo, clica lá, chega junto e vem. Se você não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu sei que você vai gostar. A NBA tá muito bacana nessa temporada, tá legal? Acho que é isso. As análises para terça-feira estão aí. Espero que todas deem green pra gente, tá bom, galera? E a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui.